Ctrl S pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. E hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de conectivos lógicos, tá? O nosso e, ou e not, né? E ou e não, and or not, como você preferir chamar, tá? São os caras que vão ajudar a gente daqui para frente nas estruturas de condição e nas estruturas de repetição para a gente fazer controle de fluxo, né? Para saber se um trecho de código vai ser executado ou não, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as condições que a gente colocar dentro do nosso código, tá? Adianto mais uma vez que esse aqui é um vídeo de teoria, tá? Não vai ter código, vai ser só nós e o Notepad++. E eu vou estar explicando para vocês como é que é o funcionamento junto com a tabela verdade de cada um desses conectivos lógicos, tá? Lembrando que esse esqueminha que eu vou estar mostrando para vocês vai estar lá no GitHub, link aí na descrição do Linktree. Do Linktree vocês podem ir lá para o GitHub e baixar caso vocês tenham interesse. No mais, eu peço para você deixar seu like nesse vídeo, se inscrever nesse humilde canal se você ainda não é inscrito. E bora lá que está na hora de explicar para vocês como é que funcionam os conectivos lógicos na linguagem C. Então é o seguinte, onde é que a gente vai utilizar os conectivos lógicos dentro da nossa programação lá no código em C? Bom, a gente vai aplicar esses conectivos lógicos nessas duas estruturinhas aqui. A primeira delas, estruturas condicionais, que é aquele se e se não famoso, né, que vocês já devem ter visto em algum canto por aí, if else, né? E também nas estruturas de repetição, que a gente vai ter os laços for, while e do while. Em que tarefa especificamente a gente vai estar utilizando esses conectivos lógicos dentro dessas estruturas aqui que eu destaquei para vocês? Bom, a gente consegue fazer com esses conectivos lógicos aquilo que a gente chama de controle de fluxo. Ou seja, o que é um controle de fluxo, Pedro? Controle de fluxo diz respeito a qual parte do código vai ser executada ou não, né? Então, com os conectivos lógicos, eu crio condições para que os meus if-elses, os meus fors, os meus whiles, do whiles, sejam executados ou não, né? Ou que interrompam a sua execução, né? A gente vai ver isso melhor nos próximos vídeos, quando eu apresentar para vocês as estruturas condicionais e de repetição que a gente tem dentro da linguagem em C. E quem são esses conectivos lógicos, Pedro? Bom, são três dentro da linguagem C, né? O primeiro deles é o conectivo e, né, que é o e mesmo da língua portuguesa, né? O and no inglês. E dentro da linguagem C, ele vai estar representado com dois e's comerciais juntos, tá? Então, para você poder representar o and e o e, meu Deus, isso aqui vai ficar muito ruim. Mas para você representar o and, o e, dentro da linguagem C, você vai estar utilizando esses dois e's comerciais juntos, tá? Eu vou até colocar aqui entre parênteses para facilitar a vida de vocês. Cada um dos meus conectivos lógicos atua de um modo diferente. No caso do e do ou, né, no caso and e or, a gente vai utilizar quando a gente precisa fazer uma relação entre duas condições para ver se a gente vai executar algum trecho de código ou não. Então, por isso que a gente tem uma tabela verdade com duas variáveis, tá? Uma tabela verdade, gente, é uma tabela que vai dizer respeito às entradas e saídas de um determinado sistema e como que esse sistema vai agir de acordo com aquilo que eu entro, daquilo que eu forneço para essas estruturas e qual que vai ser a resposta delas. Tá? Então, vamos colocar aqui, né, um A e um B, que vão ser as nossas variáveis que a gente vai estar avaliando para ver o comportamento desse conectivo lógico aqui do e-comercial, tá? Dois e-comerciais juntos, que é o and e e, né? Como é que eu representaria, né, dentro do meu programa, né? Então, seria, por exemplo, A, o e-comercial e o meu B, né? Então, A and B, é assim que eu leio essa paradinha aqui. Como é que eu faço a avaliação, né, de como que vai acontecer essas respostas? Bom, o valor de A e o valor de B, eles precisam assumir todos os valores possíveis, né,
para que eu gere todas as respostas possíveis. Então, eu vou fazer uma permutação aqui de verdadeiro e falso, né? Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso, né? Então, se o meu A tem valor verdadeiro, se meu B tem valor verdadeiro, se A tem valor verdadeiro e B falso, A falso, B verdadeiro e os dois falsos, né? A gente precisa permutar todas as possibilidades e tacar aqui nessa tabela verdade, tá bom? Então, como é que age? Qual que é a resposta, né, do nosso conectivo lógico E? Bom, ela vai ser assim, gente, né? Sempre quando eu tiver um E, né, um AND, lá no meu programa, eu vou estar falando o seguinte, ó, a minha condição ela só vai ser satisfeita quando os dois carinhas que eu estiver avaliando, aqui no nosso caso, o A e o B, forem verdadeiros. Caso contrário, sempre vai ser falso. Tá? Então, como é que a gente preenche essa tabela verdade aqui? Se o meu A é verdadeiro e o meu B é verdadeiro, então o meu A e B também é verdadeiro. Né? Então, vou colocar aqui verdadeiro, certo? Se o meu A é verdadeiro e o meu B é falso, né, logicamente os dois não são verdadeiros, um deles é falso. Tendo um deles como falso, isso já é suficiente para transformar o meu A e B em falso, um resultado falso. Agora, se eu fizer uma troca, né, entre A e B e colocar falso para o A e verdadeiro para o B, eu também vou ter um valor falso no final das contas. Porque, como eu disse, para eu fazer com que essa proposição, seja satisfeita, seja verdadeira, eu preciso que os dois valores A e B sejam verdadeiros, tá? Então, logicamente, basta que eu tenha um F, um falso, entre esses dois, para que eu já tenha a minha proposição dada como falsa, né? Então, quando eu venho aqui para o falso, né, duas vezes, então nem se fala, né? Eu acho que vocês já devem ter deduzido que isso aqui também vai ser falso. Só colocando um exemplo para ficar um pouco mais clara essa ideia para vocês, esse aqui é um trecho, né, de uma estrutura condicional dentro da linguagem C. Eu vou estar apresentando para vocês já nos próximos vídeos. E aqui a gente pode ver uma aplicação direta disso dentro de um trecho de código. Tá? Então, por exemplo, né, essa condiçãozinha aqui, né, A igual a 5, ela seria o nosso A, e B igual a 9 seria o nosso B. Né? Eu vou estar avaliando essas duas hipóteses aqui. Né? E aqui no meio está o nosso conectivo lógico. É o seguinte, né? Vamos supor que eu coloque lá, peço para o usuário colocar um valor dentro da variável. Né? E aí, dentro dessas duas variáveis. E aí, na variável A, ele coloca lá o número 5, que é o valor que eu quero que ele coloque. Né? E também, eu peço para ele colocar um valor na variável B, e o valor correto que a gente espera é o valor 9. Né? Então, ele leu lá, através das nossas operações de entrada e saída, que eu já mostrei para vocês com printf, scanf, né? Fizemos a leitura. E aí a gente vai avaliar, né, como é que está o conteúdo dentro dessas variáveis para ver se é aquilo que a gente espera. Essa condição aqui inteira, né, ela seria, por exemplo, o nosso A ali, né, bonitinho. E esse B inteiro aqui, B igual a 9, seria o nosso B, certo? Então, assim, vamos supor que eu coloque lá um valor de A igual a 5, né? E um valor de B igual a 9. Realmente eu entro com esses valores que que o nosso programa está esperando. Então eu vou chegar lá nesse trecho de código e vou fazer o seguinte, né? Se A é igual a 5, que é esse caso aqui, né? Ele está com o valor 5 dentro dele. E se o B é igual a 9, que é esse caso aqui também, imprima essa mensagem aqui, valores corretos. Né? No caso, A está com o valor 5 e B está com o valor 9. Então,
é correto dizer isso, valores corretos. Ele vai entrar nessa primeira parte do código aqui e vai imprimir essa mensagem aqui na tela. Mas e se, por exemplo, eu tiver um número diferente do 9 que eu estou esperando lá na variável B, sei lá, -2, né? O A, ele continua sendo verdadeiro, né? Ele está com 5 ali, então ele vai ser dado como verdadeiro. Porém, o B, ele não é igual a 9, né? Eu estou testando aqui se o B é igual a 9, só que o meu B está com -2. Então ele vai entrar no caso dessa segunda linha aqui, onde o meu A é verdadeiro e o meu B é falso, certo? Por quê? O A é verdadeiro porque eu espero que ele seja igual a 5. Como eu coloquei 5, isso aqui é verdade. O B eu espero que seja 9, porém eu coloquei -2 lá na leitura dentro da variável. Então isso aqui é falso. Essa hipótese aqui, ela não serve. Então, como isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, e eu tenho um conectivo E no meio deles, esse trecho de código aqui não vai ser executado. Quem é que vai ser executado? Esse carinha aqui, tá? Então, a mensagem que vai ser exibida na tela é a de valores incorretos, tá? Porque eu não queria que o meu valor de B fosse igual a -2, eu queria que ele fosse igual a 9, né? Da mesma forma, se a gente tivesse valores diferentes para A, por exemplo, tivesse um 4 no A, sei lá, e mesmo que tivesse o 9 no B, também ia dar falso, né? Então, o único caso onde a gente imprimiria essa primeira mensagem aqui é quando a gente tem um A igual a 5 e o B igual a 9, tá? Então, esse é o conectivo E. Esse é o funcionamento dele dentro da linguagem C, tá bom? Agora vamos para o segundo conectivo lógico. O conectivo lógico OU. Bom, o conectivo lógico OU, ele também vai atuar no meio de duas variáveis, né? Então, a gente tem aqui o A e o B novamente, né? E o símbolo dele, na sintaxe em C, é de duas barras retas. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, o meu A e o meu B, como é que eu vou representar ele lá? Bom, eu vou ter as minhas variáveis A e B normalmente, né, e vou ter ali no meio deles duas barrinhas retas para simbolizar esse conectivo lógico OU. E eu vou ter as minhas duas variáveis aqui, assim como anteriormente, né, cercando o meu conectivo para a gente verificar essas condições, né? Então, como eu havia dito para vocês, o conectivo OU ele é expresso dessa forma aqui, dentro da linguagem C, e o nosso código ele vai ficar mais ou menos assim. Mas antes de te mostrar, né, o funcionamento na prática do mesmo exemplo anterior, quero mostrar para vocês a tabela verdade desse conectivo lógico para vocês verem como que ele funciona, tá? Então eu vou ter aqui os meus valorezinhos também, a mesma permutação da tabela passada, né? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e por fim falso, falso, né? Então como é que o meu OU funciona? Ele funciona da seguinte forma: basta uma condição da verdadeira para que toda a minha expressão seja verdadeira, né? Então, que nem, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente precisava que tivesse duas verdadeiras para sair um verdadeiro. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário, tá? Aqui a gente precisa de duas falsas para ter um falso, tá? Nos outros, né, vai ter tudo valor verdadeiro. Por quê? Um verdadeiro só já basta. Então aqui tem dois, então a minha proposição é verdadeira. Aqui tem um, o outro também é falso, mas não importa, porque o conectivo OU basta um deles ser verdadeiro para que eu tenha a minha condição dada como verdadeira. E o mesmo vale para quando a gente troca esses valores, tá? Então essa aqui vai ser a tabela verdade do meu conectivo OU, tá? No funcionamento disso aqui é o seguinte: supondo lá que eu tenha
um A que seja igual a 3, né? E um B que seja igual a 9, realmente, né? Tem o valor 9. Essa condição aqui ela não vai ser satisfeita, né? Porque eu estou com o valor 3 na minha variável e eu estou buscando um valor 5 para minha variável A. Mas essa aqui ela está satisfazendo, porque eu busco um valor 9, né? E lá dentro da minha variável eu tenho um valor 9, olha ele aqui, né? Então esse 9 é suficiente para fazer com que a gente execute esse trechinho de código aqui, tá? E ele vai dizer valores corretos, porque tendo um já basta a condição ser verdadeira quando a gente fala do conectivo lógico ou OR, ou, né, duas barrinhas retas ali. Para que a minha mensagem de valores incorretos seja printada na tela, eu precisaria, por exemplo, ter aqui um valor diferente para o 9, para o B, perdão, diferente de 9 para o B, né? Então, sei lá, 7, né? Se isso aqui fosse colocado dentro desse if, ele não ia satisfazer. Isso aqui ia ser falso, isso aqui ia ser falso. Então, por consequência, como a gente viu nessa última linha aqui da tabela, a gente vai ignorar esse trecho de código aqui, né? Deixar ele de lado e vai executar o que está no else, que é essa parte aqui, por conta do meu conectivo lógico ou, né, que foi colocado aqui no meio, e do sistema dele, como é que ele funciona. E tendo esses valores aí, os dois valores colocados incorretamente, certo? Bom, passando então para o nosso último conectivo lógico deste vídeo, né? A gente vai estar falando do não, not, negação, né? O not, gente, ele é dado na linguagem C como um ponto de exclamação. Então, tudo que é dado como uma condição, como alguma informação dentro da linguagem C, se você coloca lá um ponto de exclamação antes dele, quer dizer que você vai estar negando aquela informação, você vai estar alterando o valor lógico daquela expressão, daquela variável, e isso vai estar alterando um pouquinho a estrutura do seu programa. E eu trago para vocês aqui a tabelinha, né, para vocês verem como é que funciona. Então, é um caso um pouquinho diferente, é uma tabela menor, porque o not ele já funciona tendo uma única variável. Então vamos lá, né, para a tabela verdade. Né, o meu carinha aqui é o carinha de exclamação. E se eu tenho um A de um lado, do outro lado eu vou ter o meu não A, que vai ser o valor oposto daquilo que eu coloco aqui. Então, se eu tiver o meu A verdadeiro, o meu não A vai ser falso. E se eu tiver um A falso, o meu não A vai ser verdadeiro, né? Você vai sempre trocar o valor lógico da sua variável, da sua expressão, a partir desse conectivo lógico not, certo? Então, como é que funciona isso aqui, né? Vamos entender essa tabelinha aqui como se fosse, por exemplo, né, o primeiro caso do funcionamento do not e o segundo caso, nessa segunda linha, né, do funcionamento do not, tá? Então, supondo aqui, se eu colocar um valor 1 para A, o que vai acontecer, né? Nesse caso aqui, se a gente não colocar o nosso not, essa parte do código vai ser ignorada, tá? Essa parte aqui e essa parte aqui. Por quê? Porque essa condição aqui não é satisfeita, né? A gente colocou um valor 1 para o A e aqui a gente está avaliando se o A é igual a 2. Então ele não entra nesse caso aqui. Ele vai direto para o else e vai imprimir essa mensagenzinha aqui. Porém, a situação muda totalmente de figura se a gente fizer alguma coisa diferente disso, né? E que seria essa coisa diferente? Bom, vamos supor que nós temos lá o nosso A igual a 1. Só que eu vou colocar um not aqui, ó, um não, antes da minha condição. Isso aqui muda totalmente a figura da situação. Então vamos fazer essa avaliaçãozinha aqui, né? Eu tenho lá o meu A com valor 1 e eu vou perguntar,
O meu A é igual a 2? Não é. Então, ele é falso, tá? Esse valor dentro do parênteses aqui é falso. Porém, depois que eu saio daqui, né, do meu parêntese, eu tenho este carinha aqui, que é o meu not, e ele vai trocar o valor dessa expressão. Então, como aqui eu estava tendo um valor falso, eu vou trocar, né, vai ser uma negação do falso, que vai ser verdadeiro. Então, ele vai entrar no segundo caso, que é este carinha aqui. Né? Eu tenho uma expressão que inicialmente é falsa, só que como ela é negada pelo meu conectivo lógico NOT, ela vai se transformar numa condição verdadeira. Tá? E aí ela vai entrar nessa primeira linha aqui e vai imprimir essa mensagenzinha que eu coloquei aqui como segundo caso, que é a segunda linha da nossa tabela verdade do nosso conectivo lógico NOT, certo? E o que acontece se, por exemplo, a gente realmente colocar lá o que a gente espera que seja o nosso número 2, né, como condição? Bom, vai acontecer exatamente o contrário, né, porque a gente está esperando o número 2. Beleza. Mas a gente tem um mote ali, né, a gente não pode esquecer disso. Então, se eu coloco lá número 2, beleza, eu coloquei o número 2. Essa minha condição aqui, ela é verdadeira. Então, eu tenho um valor verdadeiro. Só que, lembre-se que eu tenho a minha negação aqui do lado de fora, certo? E negação de verdadeiro é falso. O que isso significa? Se essa condição aqui é falsa, essa linha de código não vai ser executada e eu pulo direto para o else, onde eu vou executar essa linha aqui e vou dizer aqui na minha tela, ó, primeiro caso, né, que é onde a gente viu que eu tenho a minha condição que é verdadeira inicialmente, só que ela foi negada e se transformou numa informação falsa, tá? É um pouquinho confuso, talvez assim vocês não estejam vendo muito sentido, mas daqui para frente a gente vai ver bastante coisinha que vai envolver esses conceitos. E aí vocês vão ver que isso é muito útil dentro da programação. Esse videozinho já vai se encerrando por aqui, né? Nos próximos a gente vai ver as estruturas condicionais, já que é essa partezinha aqui de if else, e depois as estruturas de repetição, que é o while, for, do while, que eu vou mostrar para vocês um vídeo especial para cada um, né? Para que a gente aprenda tudo bonitinho. Por enquanto é isso. Se ficou confuso, calma, tá? Porque realmente, se você está vendo isso pela primeira vez, talvez não faça muito sentido. Mas a partir dos próximos vídeos vocês vão ver que a lógica é simples, tá? Até se adaptar com a lógica de programação leva um tempinho. Mas eu espero que pelo menos eu tenha feito vocês pegarem a ideia, né? Eu espero que a explicação tenha ficado minimamente clara para que vocês peguem a ideia, consigam ter um raciocínio mais ou menos adequado com relação àquilo que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Só lembrando vocês que esse PDFzinho vai estar lá no GitHub, tá? Para vocês baixarem, caso vocês tenham interesse, junto com os códigos que eu já montei para os outros vídeos, tá? Então, o conteúdo está todo concentrado lá. É só acessar pelo Linktree, que está o link aqui embaixo, tá? E vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês, beleza? Se inscreve nesse humilde canal, deixa seu like, muito obrigado se você assistiu até aqui. Ative o sininho para as notificações. Vídeo todos os domingos aqui às 18 horas no horário do Mato Grosso do Sul. E eu espero vocês na semana que vem, tá bom? E a gente vai estar vindo com um vídeo prático já com estrutura de condição, que são esses carinhas aqui, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau. Se cuidem, galera.